A parte 2. Boa noite. Boa noite, Cenira. Eu vou ficar sem imagem por enquanto. Fica à vontade. Então, hoje nós vamos dar continuidade à parte 2. Vamos falar do corpo mental inferior, capítulo 8 e 9. Rosângela, obrigada. Você já passou para mim? Sim. Tá. Posso então outra vez? Eu estou vendo lá embaixo, parece que está minimizado. Parte 2, lá embaixo. Talvez você consiga abrir por ali. Aí, aí. Seguir. Isso. Ai, deu certo. Ótimo. Então, vamos lá, né? Hoje, o nosso estudo é sobre o corpo, mais especificamente sobre o mental inferior, né? O corpo mental é o reino dos pensamentos concretos e dos pensamentos abstratos. Como os demais corpos, né, ele é constituído de matéria mais sutil que o astral, cada um que nós vamos estudando agora, a sutileza é um pouco maior, né, do que o corpo astral, e também subdividido em 7 subplanos. Os 4 subplanos mais densos, eles vão constituir o objeto do estudo de hoje, que são os pensamentos concretos, é o manas inferior. E os 3 subplanos mais sutis constituem o veículo do pensamento abstrato, do corpo causal ou manas superior, né? Como a gente pode observar, o corpo mental, ele é o único presente, tanto, tá? Ele está presente na personalidade, como a sua porção mortal, e está presente na individualidade, na sua porção imortal. Então, esse corpo, ele faz parte das 2 tríades ao mesmo tempo. Mas o nosso objeto hoje de estudo é o mental inferior, tá? Nós vamos ver, como a Raquel falou, capítulo 8 e 9, ou seja, o veículo do pensamento concreto, do intelecto ou da mente inferior. E aí o Taine fala que a mente humana não é somente o mais admirável objeto da criação, mas também o maior problema do homem, que está tentando trilhar o caminho que o leva à perfeição e iluminação. E isso a gente está vendo, né? Cada corpo que nós vamos estudando, a gente vai vendo que a dificuldade vai aumentando para que a gente possa dominá-lo, controlá-lo, né? Através do pensamento, nós podemos conduzir nossa vida de forma elevada ou não. Isso só depende de nós, tá? De conduzirmos os nossos pensamentos para uma vida mais elevada ou não, ou de nos apegarmos à vida mundana, à vida comum, não é? E ele também nos lembra que, até recentemente, o cérebro era considerado a origem e a fonte de todos os fenômenos mentais. Mas os ocultistas, né, com seus sentidos superfísicos, puderam investigar melhor e examinar a constituição e origem superfísica do homem e os fenômenos que têm lugar no plano físico. E com isto, né, eles foram esclarecendo todos os fenômenos mentais, traçando o seu trajeto até as respectivas fontes, classificando-os segundo sua natureza e diferentes fontes, e assim nos possibilitando a compreensão da mente humana
como nunca antes fora compreendida, né? Porque antes todos os fenômenos, a ciência acreditava que partia do cérebro, né? O cérebro era o mágico da vida, né? Mas os ocultistas vieram mostrar que o cérebro não é o mágico da vida, ele tem um grande poder, uma grande importância, né, na coordenação do nosso corpo, mas ele não é o mágico. Então, os ocultistas constataram que nossos sentimentos, pensamentos concretos e abstratos derivam de 3 fontes distintas, do corpo astral, mental inferior e mental superior, e que os mesmos resultam, de fato, da consciência operando através desses 3 diferentes veículos mais sutis, onde o cérebro e o sistema nervoso apenas conduzem a consciência física, os vários princípios agindo nos planos mais elevados. Então, quer dizer, na verdade, o nosso sistema nervoso e o nosso cérebro é apenas um veículo de condução, tá? Bom, diante dos fatos, né, a psicologia moderna se rendeu e teve de aceitar que a mente é algo independente do cérebro físico, ainda que dependa dele para suas manifestações aqui no nosso plano, tá? Sendo o corpo mental inferior parte, né, da personalidade transitória, ele é formado de novo a cada encarnação. Então, quer dizer, a cada encarnação nós perdemos os nossos corpos inferiores, e aí eles são formados novamente. É bom lembrarmos ainda do estreito relacionamento que nós vimos até no nosso encontro anterior, e que o Sérgio nos lembrou agora mesmo, né? Entre o mental inferior e o astral, ou seja, entre Kama, o desejo, e o Manas, o pensamento. Tá? Na vida real, esses 2 corpos sempre trabalham em combinação. Não tem como separar uma coisa. Aliás, não tem como separar a gente de nada, né? Isso aqui é só uma forma didática, porque, na verdade, tudo é um conjunto só. E ação e reação, as sensações de prazer e dor, são atributos do astral, enquanto a memória e antecipação são atributos do mental inferior. Então, aqui fica muito claro para a gente. Sentimos, pensamos, pensamos, sentimos. Uma coisa está relacionada à outra. Todo pensamento, quase todo pensamento, nos leva a um sentimento. E quase todos os sentimentos nos levam ao pensamento, né? Não há como separar uma coisa da outra. E aí ele coloca um exemplo, ele coloca aqui na página 88, vocês estão com o livro? Logo lá no início, ele coloca: mais tarde, à medida que o desejo desenvolve-se, ele usa a mente inferior constantemente para atingir suas finalidades, para inventar meios de satisfação, e assim a mente inferior, por muito tempo, nada mais é do que servidora das cidades. Mas, à medida que a mente se desenvolve e ganha força, começa a exercer crescente controle sobre o desejo e termina por dominá-lo. Com esse trabalho de submeter o desejo, que lhe é adicionada força proveniente de fontes espirituais internas, à medida que essas fontes vão se tornando cada vez mais acessíveis nos estágios mais avançados da evolução. Então, quer dizer, no princípio, o desejo nos domina e domina a nossa mente. Tá? À medida que a gente vai conseguindo evoluir a nossa consciência, evoluir nossos corpos, tá? A gente vai adquirindo uma força superior que nos ajuda a dominar, a mente dominar o desejo. Tá? Mas, no princípio, quase todos nós
somos dominados pelo desejo, né? A mente é dominada pelo desejo. Bom, aqui ele fala também que quanto mais desenvolvido é o nosso intelecto, mais brilhante e de cores mais refinadas serão suas partículas. Cada cor corresponde a uma energia específica gerada por um pensamento. Nós vimos lá no corpo astral também que as sensações também geram, né, essa particularidade. Ele também tem o formato ovoide, tá? E quanto mais evoluído é o homem, maior é seu corpo mental e maior é a sua alma, tá? Maior é o seu poder de expansão, não é? Ele também nos coloca que existem canais de comunicação, tá? Canais de comunicação são estabelecidos entre as partículas desses 3 corpos inferiores. E quanto mais um pensamento trilhar por uma via, mais largo será esse canal e maior a assimilação pelo intelecto, maior facilidade de entendimento de determinados assuntos. Então, aqui por que uma pessoa consegue ter uma facilidade a diversos assuntos? Por quê? Porque quanto mais ele trilhar nesse caminho, né? Quanto mais através de vivências ou de estudo ou pela própria observação, tá? A pessoa está disposta, ele vai alargando esse canal de comunicação entre os 3 corpos. E, com isso, ele tem maior facilidade, né, de assimilação do intelecto, do conhecimento. Agora, também tem um outro lado negativo em tudo isso, porque pensamentos repetitivos de frequência baixa, como preocupações, ressentimentos, raivas, né, entre outros, provocam estagnação do corpo mental, vai formando verdadeiras feridas, dificultando a circulação da energia, ficando a pessoa prisioneira das próprias ruminações mentais. E daí resultam doenças psicomáticas. Esta natureza de pensamentos, além da estagnação, tá? Constitui também campo fértil para a atração de entidades astrais, o que pode gerar processos obsessivos. Então, tem uma coisa, né? Se por um lado a gente observar melhor nossas vivências, né? E tudo mais, tem um lado positivo, mas também, se a gente usar nossa mente com pensamentos de maus pensamentos, ele usa até a palavra maus pensamentos, tá? Nós vamos provocar estagnação desse nosso corpo mental. A energia não vai fluir pelo corpo mental. E aí nós vamos estar sujeitos a isso que ele falou, a doenças psicossomáticas e a atração de entidades astrais, né? As chamadas obsessões. Mas no nosso encontro anterior, o nosso irmão Sérgio também alertou essa questão aqui, que todo pensamento ele gera uma onda vibratória, que interage com as partículas mentais do ambiente. Então, quer dizer, nosso pensamento ele não fica só conosco, ele interage, né, no ambiente. E, sendo assim, são capazes de influir no corpo mental de outras pessoas susceptíveis, reproduzindo um pensamento semelhante ao nosso, né, ao original. E quanto mais forte e nítido é esse pensamento, maior seu poder de transmissão. E quanto mais elevado, maior é sua frequência e maior a distância atingida. Isso a gente tem essa percepção, não é mesmo? Quantas vezes a gente está conversando, às vezes, com uma pessoa ou num ambiente, e aí a gente pensa uma coisa
e, de repente, aquela pessoa fala aquilo que a gente acabou de pensar. Então, quer dizer, é o poder do pensamento, né? E quanto mais forte a gente tem esse pensamento, mais ele vai interagir com o ambiente. Além da onda vibratória, o pensamento também lança do corpo mental algumas partículas capazes de se agregarem a outras formas, a outras do ambiente. Então, quer dizer, as partículas do nosso corpo mental são lançadas no momento, né, do ambiente e vão originar a forma pensamento. Uma entidade que é ativa e mais temporária, né? Impregnada da ideia que originou. Quer dizer, é um pensamento que ganha força, né? Que ganha potencialidade, porque ele faz uma forma pensamento. Tá? Ele não só é um pensamento, uma onda vibratória, mas ele adquire partículas do próprio corpo mental, formando isso. Então, quer dizer, ao emitirmos pensamentos. Porque tanto quanto a responsabilidade na forma pensamento, mas também o quanto a gente vai impregnar o nosso ambiente, influenciar as pessoas. Então, quer dizer, tem pessoas que só vibram no negativo o tempo todo, tem pessoas que não possuem pensamentos sadios. E qualquer outro pensamento nosso pode atrair esse pensamento que está no meio ambiente, e impregnar na nossa mente também. Então, é muita responsabilidade nossa, né? Que ele mostra o quanto que nós temos que ser responsáveis pelos pensamentos que emitimos no nosso dia a dia. Deixa eu voltar aqui. E ele coloca ainda aqui que a gente tem que usar o intelecto para iluminar o nosso caminho, tá? Bom, agora a gente passa a conhecer realmente as funções do nosso. Nós falamos um pouco sobre esse corpo, né? Como é que são emitidas as ondas vibratórias, mas agora nós vamos conhecer qual é a função do nosso corpo mental. Né? Aqui ele veio, porque ele existe lá na nossa Constituição. E uma primeira função dele é converter as sensações astrais, tá, em percepções, tá, em percepções mentais concretas, ou seja, imagens de cor, forma, som, gosto, cheiro e tato do objeto. A gente viu lá quando estudamos o corpo astral, né, o processo de transformação da vibração em sensação, e da sensação em sentimentos. E agora a gente está vendo no corpo astral, no corpo mental, a transformação das sensações do corpo astral para percepções no corpo mental. E é uma via dupla, né? As percepções mentais vão se transformar em sensações no corpo astral, que vai vibrar, vai voltar como vibração no corpo físico, como uma reação. Tá? Agora, essas imagens que a gente fala de cor, forma, som, gosto, cheiro e tato, é muito interessante, porque elas só acontecem por causa da segunda função do nosso corpo, que é combinar as percepções mentais ou as várias imagens que nós temos, derivadas dos órgãos dos sentidos, em uma imagem composta. Ou seja, os nossos órgãos dos sentidos mandam vibrações e o nosso corpo mental transforma isso em imagem. E é bem interessante, porque vamos supor que a gente imagine um alimento, tá? Na mesma hora, a gente forma a imagem e, na mesma hora, a gente até percebe o gosto, né? O cheiro.
Então, ele põe um exemplo lá na página 89, por favor. Quase no início aí. Suponhamos que tenho em minha frente uma laranja. A impressão recebida pela vista dá-me uma ideia da forma e a cor dessa laranja. A impressão recebida pelo nariz dá-me uma ideia do odor. Se tomo na mão a laranja, verifico como se faz sentir ao tato. Se a põe em contato com a minha língua, tenho uma ideia de seu paladar. Quer dizer, tudo isso vai formando imagens para a gente, tá? Tudo isso são vibrações que vão passando. Uma ideia completa da laranja é composta de todos esses 4 elementos. E a função do corpo mental inferior é combinar esses 4 elementos compondo uma imagem, que nos dá um quadro completo do objeto. A mente não apenas combina os 5 elementos numa imagem composta, mas também fornece, tirando de seu depósito de memória, os elementos que possivelmente não estão presentes. Quer dizer, além da gente estar ali percebendo essa laranja com todos os sentidos, existem na nossa memória também alguns outros, né, imagens que vão ser resgatadas. Quando vemos de uma certa distância uma laranja, a única imagem que, na verdade, atinge nossa mente é a visual, forma e cor. Mas, mentalmente, vemos muito mais na imagem visual da laranja do que o mostrado pelo relato parcial dos sentidos. O que acontece é que a mente, tendo acumulado várias impressões de um exame de laranjas em ocasiões anteriores, guardou essas impressões na memória. Supriu alguns elementos faltantes, tirando-os de seu estoque, e assim nos deu uma ideia mais completa da laranja do que de outra maneira a teríamos. Este mundo externo que percebemos pelos sentidos pareceria muito pobre e desinteressante se a mente não fizesse o trabalho de armazenar e fornecer os elementos ausentes, e se tivéssemos de ver com nossa visão mental somente o que os sentidos lhe apresentassem. Muito interessante, né? A gente vê que a gente consegue sentir, pela imagem, a gente consegue perceber até o cheiro, não é? Do objeto. A percepção, gente, depende da integridade funcional dos vários corpos da personalidade. Depende também do objeto, né, que está sendo visualizado, que está sendo exposto, percebido, e das condições do ambiente. Tudo isso influencia a integridade funcional, né, do nosso corpo, do objeto que está sendo percebido e das condições do ambiente. Desculpa, gente. Uma outra função também do nosso corpo mental é expressar no corpo físico o pensamento concreto, através do sistema nervoso central e periférico. Nós vimos lá que o cérebro e o sistema nervoso são condutores, né? Então, a mente raciocina e que desencadeia uma ação física. Então, a mente raciocina, manda uma vibração que é captada, né, pelos nossos, vai ser transmitida, né, pelo nosso sistema nervoso ao nosso corpo e gera uma reação física. O corpo mental inferior é o fator coordenador de todos os movimentos que fazemos em nossa vida para enfrentar todas as situações no mundo externo. Então, quer dizer, todas as nossas ações estão sendo coordenadas pelo corpo mental. Tá?
E aí ele fala que, ainda que a gente não perceba, mas é o nosso corpo mental inferior que envia um reflexo para o nosso corpo físico quando este se encontra na presença de um objeto, vamos supor, que possa feri-lo, quer dizer, diante de um perigo, uma coisa assim, fazendo com que nossas pernas, mãos e todos os músculos adotem instantânea e automaticamente uma posição confortável para escapar de ser ferido. Quer dizer, isso para todas as situações da nossa vida, né? Não é só quando uma reação diante de um perigo. Isso aí foi só um exemplo. Para tudo, o corpo mental manda uma reação imediata para a gente, que vai ser exercida pelo nosso corpo. Tá? Eu, por exemplo, com problemas da tireoide, eu encontro alguns problemas, a minha mente deseja, tá? Pela que acontece orgânica em função dos hormônios, né? Então, quer dizer, mas acontece isso toda hora e a gente nem percebe, tá? Que o corpo mental é que está enviando esse estímulo, né, para uma reação nossa. Bom, uma outra função também, gente, é desenvolver os poderes da memória e da imaginação, tá? E de atuar com esse canal de comunicação. A gente pode ver que todas as imagens mentais ficam arquivadas em nosso corpo mental inferior, ainda que o estímulo externo não esteja mais presente. E quanto mais utilizarmos esse arquivo, mais fácil será acessá-lo, quando disso tivermos necessidade. Então, tudo que pensamos é registrado, e esse registro é permanente. E pode ser acessado por uma palavra-chave, por uma associação de ideias, pelos sonhos, ou por qualquer outro mecanismo. A memória flui até o cérebro físico. Então, quer dizer, tudo que a gente, todos os nossos pensamentos, eles formam essas imagens mentais. E essas imagens ficam no corpo mental. E com isso, a qualquer momento a gente pode acessar. Aqui eu vou contar uma coisa muito engraçada que me aconteceu. Toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro, eu acompanho uma banda feminina e ela é em um determinado local. Então, eu estou sempre lá acompanhando. Cada hora ela está num bairro, num barzinho, e a gente acompanha quando vai ao Rio. E numa dessas vezes, a gente sempre, né, os idosos tentam chegar um pouco mais cedo para conseguir encontrar um lugar para sentar, né? E os jovens, como sempre, só aparecem lá pelas 11 horas, daí em diante. Então, o barzinho foi ficando lotado, e os jovens já tudo em pé, nos meios das mesas, porque não tinha mais lugar. Essa banda é muito querida lá. E aí, num dado momento, o rapaz já estava um pouco alterado, né, com bebida, junto com a namorada, e os dois conversando até meio alto, ele discordou de alguma coisa e falou um tal palavrão lá no meio. Quando ele falou, a moça ficou meio vexada, porque olhou para a nossa mesa e tinha um bando de velhinhas na mesa, né? Nós tínhamos uma amiga até que está com quase 90 anos, e ela é um show, acompanha sempre. A moça, muito vexada, virou para a gente e falou assim: desculpa, gente, desculpa pelo palavrão aí, desculpa, ele está um pouco alterado. Aí ele, alterado, virou para a gente, na mesma hora, e falou assim: ah, não é possível, vocês também falam palavrão, não é possível. Aí
Algumas concordaram que falava palavrão também. Eu, de uma forma muito espontânea, respondi assim: não, eu não falo palavrão. Aí ele pegou, virou, aí ele resolveu implicar com a coisa, né? Não, não é possível. Você não fala palavrão? Eu falei, não, eu não falo palavrão, não tenho esse costume, não é meu costume mesmo. Engraçado, quando eu estava montando o estudo aqui, e algo dava errado no PowerPoint, que o PowerPoint é traiçoeiro com a gente, na hora em que eu ficava nervosa, o meu palavrão é minhoca. Então, quando eu via a coisa dando errado para mim aqui, eu virava, mas que minhoca, entende? É o meu grande palavrão, minhoca. Aí o rapaz, muito intrigado com isso, começou a me questionar por que eu não falava palavrão, essas coisas. Aí eu falei que eu simplesmente não falava porque eu fui treinada a não falar, não era permitido na minha casa falar palavrão, e, entende? Se referia assim, então só por isso. Aí ele implicou muito, aí eu virei para ele e falei assim, quando a gente não tem isso na memória, a gente não fala, a gente só fala. Na época eu nem tinha estudado corpo mental não, viu? Eu falei para ele, mas quando a gente não tem isso como hábito, não tem isso na vida, e não coloca isso dentro da memória, a gente não é capaz de repetir, falar, porque não faz parte da gente. Aí, depois de muita coisa, ele resolveu e foi lá cantar e dançar de novo e me esqueceu. Mas ele ficou assim, abismado, porque era impossível uma pessoa não falar um palavrão. Eu falei, mas não está na minha memória. Então, como é que eu vou falar uma coisa que não me remete? Falei, não tem jeito. Mas achei isso bem interessante, porque quando eu fui fazer o estudo agora e montar, eu lembrei na mesma hora desse caso do que me ocorreu. Bom, no processo de pensar, o processo de pensar é formado por imagens que adquirimos pela observação, pela leitura, por ensinamentos, por experiências vividas ou por outros meios. Tá? Agora, se tudo que pensamos é arquivado em nossa mente, o que nos cabe, então, enquanto responsáveis por essa memória? É uma pergunta que eu faço para vocês. Se tudo fica memorizado, então qual é a nossa responsabilidade nisso? Bom, então eu vou responder. Seria evitar, né? A gente tem que evitar fixar os pensamentos de baixa frequência, pois os preconceitos, os pré-julgamentos, né? Eles ficam enraizados em nossa memória, tá? Tudo fica enraizado. E vão dificultar a nossa abertura mental para a realidade dos fatos e até impedir que tenhamos outro ponto de vista. Às vezes a gente tem tanta coisa enraigada, tá, na nossa mente, que a gente não tem a menor abertura para um próximo ponto de vista, tá? Justamente por causa desses preconceitos, desses pré-julgamentos. Quantas vezes a gente está diante de uma pessoa, tá? Uma pessoa que às vezes a gente não conhece, não conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido falar dela. Às vezes, essa pessoa, nós ouvimos falar coisas boas dessa pessoa. E aí, quando a pessoa está lá e a pessoa vai falar, a gente já espera que ela fale coisas magníficas. E, às vezes, naquele dia, ela não está num bom momento. Ela nem fala, mas a gente já tem aquilo pré daquela pessoa. Entende? E aí, ou a gente se decepciona, ou a gente nem enxerga que aquele dia ela não foi tão bem assim na coisa. E o contrário também acontece. Quantas vezes a gente, outras pessoas formam na nossa mente conceitos completamente errôneos, e aí a gente já vai toda armada
entendeu? A gente já vai numa posição de armado para poder ouvir aquela pessoa. E aí aquela pessoa se mostra completamente diferente do pré-julgamento, porque a gente adquiriu isso do outro e não de nós mesmos, né? Quer dizer, na verdade, a gente não deve fazer nenhum pré-julgamento, né? A gente tem que deixar a nossa mente aberta a nova realidade dos fatos, ou o fato em si, né? Bom, o outro quesito seria a imaginação, né? A outra função dela é a imaginação. As diferentes imagens são criadas neste corpo e igualmente associadas, abrindo novos canais. E à medida que colocamos essas imagens em ação, como resultado deste poder criativo da mente, inúmeros inventos no campo físico vão surgindo. Tá? Quer dizer, é criativo nosso, muita coisa vai surgindo. É graças a ela que o homem encontra várias alternativas para os seus projetos de vida, afetando seu comportamento cotidiano. Tá? É nas necessidades oriundas das guerras, das catástrofes e de outras condições difíceis que a mente é ativada e afloram descobertas supridoras de muitas carências. E isso a gente está vendo vamos botar aqui uma verdadeira catástrofe, né? Levando a vida de tantas pessoas. Quem conseguiu colocar sua mente funcionando, seu poder criativo, e criou várias vacinas num tempo recorde disso, das guerras, das catástrofes, das pandemias, né, das situações difíceis que o homem passa. É aí que ele coloca todo o seu poder ativado, né? E na pandemia mais ainda, porque a gente está sendo ajudado pelos grandes mestres, não é? Tentando nos ajudar a achar soluções para a humanidade, não é? Tentar mostrar alguma coisa da humanidade e achar soluções para a sobrevivência da humanidade que ainda não está no seu fim. Bom, quanto mais imagens positivas e nobres criamos, mais refinado vai ser esse nosso corpo mental e mais benefícios serão trazidos ao mundo físico que nos rodeia. E aí ele coloca aqui deixa eu voltar. O pensamento de Deus constrói universos e o nosso pensamento constrói a gente mesmo. Annie Besant falou isso. O pensamento de Deus vai criar o universo e o nosso vai poder nos construir. Uma outra função desse corpo seria repassar a essência das experiências vividas para o ego imortal, mental superior, o corpo causal. Isso a gente também já viu anteriormente, que o corpo físico, não é? Ele também guarda a essência das suas experiências e passa para o mental superior, que é o nosso corpo permanente, não é? O nosso corpo imortal. Assim também aconteceu com o astral, que também repassa toda a sua essência para o corpo causal, e o mental inferior também faz isso. Todos os corpos inferiores repassam para o corpo causal, que é o nosso primeiro corpo imortal, né? Na escala de ascendência. E eu achei muito interessante que essa essência de experiências vividas são os tesouros que Jesus aconselha a juntar no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Por quê? Porque é o nosso verdadeiro cofre espiritual. Todas as nossas essências são
repassadas a esse cofre espiritual. Tá? Bom, neste ponto, o Time nos alerta também uma diferença que há entre corpo mental e mente concreta, onde muitas pessoas confundem o corpo com a mente. Então, ele esclarece que o corpo mental, ele é o veículo, ele é feito da matéria sutil e é meramente um instrumento não sensitivo, enraizado em prática, enraizado na matéria. Tá? E a diferença da mente, tá, o do Humanas, né, Humanas é uma modificação da consciência, operando sob as limitações dos planos inferiores. A mente, sim, ela é sensitiva, porque a mente está enraizada em Purusha, ela está enraizada no espírito, tá? Então, o corpo é um mero veículo. A mente é que opera no corpo. A mente precisa do corpo para a sua expressão. Né? Bom, nesta parte, a gente entra na purificação e na cultura da mente inferior. Então, nós já vimos o corpo em si, já foi apresentado para nós, as suas funções foram apresentadas, mas a gente sabe que, para ele operar com eficiência, para que ele seja realmente um instrumento, né, a serviço da mente divina, ele tem que estar purificado e nós temos que ter o controle dessa mente. E aí ele aponta que alguns passos nos serão indicados para obtermos êxito nessa jornada. E vale a pena que antes lembrar, gente, dessa inter-relação que nós já vimos entre os 3 corpos inferiores. Então, muito do que a gente vai falar aqui, tá? A gente já viu alguma coisa anteriormente, porque os 3 estão interrelacionados. Então, o que serve para um vai servir também para o outro. Então, nossa primeira tarefa nesse controle e purificação da mente seria objetivar a mente. O que é? É a não identificação com os nossos pensamentos. Não somos o que pensamos. Tá? Na realidade, a nossa natureza não é o que pensamos. A maioria das pessoas cultas já ultrapassaram a identificação com seus corpos físicos. Mas uma minoria consegue não se identificar com seu corpo mental, com suas mentes. É como se nossos pensamentos fizessem parte de nós. Apresentamos enormes dificuldades de dissociá-los, de percebermos que estes não nos representam de fato, não é nossa verdadeira natureza. Tá? Quer dizer, muitas pessoas já conseguiram até se dissociar do seu corpo físico, já não dão a ele as conotações que a maioria, né, dá, tá certo? Também objetivaram o seu corpo, já sabem que ele é apenas um instrumento que necessita de cuidados, mas é um instrumento só. Mas essa dissociação da mente é muito mais difícil. Tá? O esforço de controlar a mente para torná-la pura e forte exige uma disciplina sistemática, persistente nossa. Bom, também é importante, né, nesse contexto, observar os movimentos de nossa mente. Nós temos que perceber, tá? Nós temos que nos concentrar no nosso dia a dia a perceber quais são as tendências da nossa mente. Tá? Nós temos que nos questionarmos por onde nossa mente perpassa em nosso cotidiano. Quais são os movimentos? Constantemente. É muito importante para a gente observar essa tendência, para ver o quanto nós estamos distantes do objetivo.
tá? E outra vez eu me reporto a essa pandemia. A pandemia exige da gente muito mais atenção, porque todas as notícias, tudo que a gente recebe do exterior, do externo, está levando a gente a ficar amedrontado, inseguro, não é? E é lógico, o vírus está aí, tudo isso é perigoso, tudo isso pode nos levar a ficar doente, e com consequências, com sequelas graves, algumas pessoas estão ficando com sequelas graves. Então, exige da gente um cuidado. E, lógico, essa insegurança nossa, esse medo, nos faz tomar atitudes de prevenção, de segurança, de nos protegermos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado, porque isso está nos levando a muitos pensamentos desagradáveis. E é constante, entendeu? É a todo momento. Se você vai ler um jornal, entendeu? Como notícia mais importante. Se você vai ouvir um jornal, também, entendeu? Então, tudo isso contamina a gente, tá? Não só né, a pandemia. Lógico, é o todo, né? As informações são muitas, o mundo virtual nos permitiu esse deslocamento de informação muito rápido. Então, a gente tem que ficar muito atento. Então, um outro fator associado a esse cuidado, é criar o hábito da atenção plena, tá? É no aqui e no agora, é focar a nossa mente no aqui e no agora, desde as simples tarefas do dia a dia, porque até as simples tarefas não são importantes, né? A gente tem o costume de pensar que só as grandes coisas é que vão influenciar nossa vida. Não. Desde a pequena, desde o levantar da cama com um sorriso, tudo isso já está nos influenciando. Então, a atenção plena é estar no aqui e no agora. E ele fala que tal prática não só vai aumentar de forma significativa a qualidade do trabalho, né, da tarefa, dos fundamentos do domínio da nossa mente, sem distrações, além de contribuir muito na concentração quando da prática da meditação. E aí, eu quero destacar aqui na página 94 do livro, por favor. Quase que no início lá, ele fala que a maior parte das pessoas que começam as práticas de concentração e meditação não sabem que os resultados obtidos no curto período de exercícios mentais dependem, em grande parte, de como controlam e usam a mente no decorrer do seu dia. Então, quer dizer, muito da concentração na meditação vai estar baseado na nossa mente no dia a dia, né? No transcorrer do dia. Uma pessoa que permite que sua mente divague ao fazer seu trabalho diário de rotina, nunca consegue concentrá-lo no período de meditação, pois a divagação da mente pelo dia afora estabelece uma tendência para a distração. E essa tendência não pode ser dominada subitamente durante o curto período empregado nos exercícios de concentração e meditação. Temos, assim, de formar o hábito de tomar cada peça de trabalho conforme chega e concentrar nossa mente inteiramente em fazê-la, em vez de dar-lhe somente parte de nossa atenção. Então, quer dizer, ele destaca a importância dessa atenção plena, tá? Também na nossa concentração na meditação. Se a gente aprende a dominar a mente no dia a dia, a gente vai estabelecer uma conexão muito melhor no momento da
da meditação. E aqui eu achei uma imagem muito legal, muito interessante. Atenção plena. Dentro de nós existe um monstro de muitos tentáculos. É a tensão crônica do dia a dia, é um entorpecimento mental, emocional, são sentimentos bloqueados, né? Os nossos complexos, os nossos preconceitos, é a falta de genuína compaixão. Tudo isso tende a tirar a nossa concentração. A mente é produto do hábito. Ainda que no início desse exercício de atenção plena requeira um certo grau de vigilância e até gere na gente uma certa atenção, o hábito da concentração aos poucos vai se formando e a mente se torna unidirecional. E assim vai se estabelecendo uma harmonia e a objetivação vai se tornando mais próxima e natural. Quer dizer, a atenção plena no início, para nós, ela é uma grande dificuldade. E a gente fica até tensa, porque você tem que ficar brigando com os pensamentos para que eles não venham, tá? Para afugentá-los. Mas se a gente se dá essa prática, tá? Com o tempo, a própria mente vai harmonizando e tudo vira um processo natural, não é mais... não gera mais nenhuma tensão na gente. É tudo uma questão de exercício. Bom, na atenção plena também eu queria falar que a criança, né, ela tem uma atenção plena. A criança está sempre focada naquilo que está fazendo, porque ela está livre de preocupações. Ela não tem preocupação, ela não tem boleto para pagar, ela não tem que botar comida na mesa, ela não tem que pensar uma série de coisas. Então, para a criança é fácil. Então, quando Jesus fala, né, vinde a mim, as criancinhas, é o nosso lado puro, é o nosso lado aberto, é o nosso lado... Quer falar alguma coisa, Senira? Nós não estamos te ouvindo. Desculpe, eu estou com o microfone. É o nosso lado infantil. Sim, eu estava acompanhando assim mentalmente. É o nosso lado infantil, não é? E é isso que nós temos que buscar no dia a dia, essa atenção plena em tudo que fazemos. Bom, um outro passo, gente, é selecionar os nossos pensamentos, tá? Evitar de deixar a mente vagar, porque já foi falado também anteriormente, quando deixamos nossa mente vagar, ela fica sujeita a captar toda espécie de pensamentos que estejam flutuando na atmosfera mental. Nós vimos lá as formas pensamentos, né, o quanto que influencia. E estes se introduzem em nosso corpo mental e produzem nele vibrações responsivas. Então, é muito importante. Vamos agora à página 95. Lá próximo do início também. Mas ele alerta que nem todos os nossos pensamentos que aparecem assim em nossa mente são de origem externa. Alguns deles são devidos às atividades de iniciativa do nosso próprio corpo mental. Mas a maioria dos casos é difícil distinguir entre as duas classes de pensamentos. É difícil para a gente saber o quanto esse pensamento é interno mesmo nosso ou o quanto ele está sendo captado do ambiente. Mas aí vem um alerta, né? Quer os pensamentos venham do exterior, ou seja, de iniciativa do próprio corpo mental, este deve ser adestrado para exercer constante discernimento em relação a estes pensamentos, não permitindo que permaneçam de natureza indesejável. Há uma multidão de pensamentos de sensualidade, de ódio, de vingança, ciúme, orgulho, que nos rodeiam. E os poucos pensamentos gerados por almas nobres e puras praticamente se perdem na grande massa de pensamentos de baixa classe. Assim, se desejamos preservar nossa saúde mental,
é absolutamente necessário aprendermos a ser positivos em relação a toda espécie de maus pensamentos. A melhor maneira de enfrentar um pensamento mau que tenta introduzir-se em nossa mente é dirigi-la instantaneamente para algum outro pensamento de preferência caracteristicamente elevado e nobre. Então, a cada mau pensamento, a gente deve observá-lo e, na mesma hora, tentar desviá-lo, antes que ele forme uma forma pensamento, que é muito potencial e que pode influenciar o meio que a gente está. Tá? A mente pode pensar uma só coisa de cada vez, e a simples colocação da atenção em alguma outra coisa elimina naturalmente o primeiro pensamento. Bom, ele falou que a nossa mente pode pensar uma única coisa. Aqui vai uma brincadeira. Eu não sei no cérebro da mulher, viu? Porque nós conseguimos pensar 500 coisas ao mesmo tempo. Então, por isso é que nós temos que termos muito mais atenção e muito mais direcionamento. Isso aí é uma brincadeira à parte, viu, gente? Bom, vamos lá. A escolha escolher diariamente um pensamento de paz, de harmonia ou de afeição, e concentre-se no mesmo várias vezes ao dia. Essa é uma forma de melhorar essa seleção. A gente acorda, faz eleição de um determinado pensamento, né, de nível superior, e aí a gente tenta, durante o nosso dia, pensar nisso várias vezes. E, com isso, a gente tira um pouco a distração da nossa mente em captar outros pensamentos que não sejam saudáveis. Tá? Essa prática continuada, né, junto, lógico, com o discernimento, vai permitir que nossa mente rejeite automaticamente os maus pensamentos. Quer dizer, se a gente exerce essa prática, automaticamente, depois de um certo tempo, a nossa mente já começa a rejeitar os outros tipos de pensamentos que não vão nos fazer bem. Por quê? Porque estabelece, assim, um novo grau de vibração mental. E nada que não se harmonize com esse grau elevado de pensamentos poderá, então, afetar a mente. A gente chega num ponto em que a nossa mente não é mais afetada. Tá? Bom, neste momento, o autor destaca a importância da concentração, da meditação e o valor da prática do yoga. E ele começa fazendo um paralelo do que é concentrar a mente na visão. Tá? É como o Sérgio falou, o Taine tem uma visão mais holística, né, da vida. Então, ele busca, dentro dessa visão, mostrar para a gente caminhos, né? Então, agora, vamos à página 98, por favor. Deixa eu ver se é 98. De acordo com a psicologia moderna, é impossível conservar a mente concentrada numa imagem qualquer por um lapso considerável de tempo. Então, a psicologia acha que é impossível concentrar a mente. Concentração quer dizer, segundo a psicologia moderna, conservar a mente se deslocando dentro do limite de um pequeno círculo que tenha sido determinado como foco da consciência. Não é permitido à mente transpor os limites estabelecidos, mas lhe é facultado mover-se dentro desses limites. E, mais ainda, deve ser movimentada dentro de limites para que a atenção não venha a se cansar. Então, segundo a psicologia, você tem que ter um foco em alguma coisa e deixar a mente ficar só naquele círculo de pensamento. Mas aí vem, essa suposição do psicólogo moderno
é, até certo ponto, responsável por seu desconhecimento da técnica, pela qual a mente pode ser transcendida. Pois para transcender a mente, isto é, fazer a consciência trabalhar nos planos além dos da mente, é necessário adquirir-se a capacidade de fixar a mente numa determinada ideia, não lhe sendo permitido mover-se dentro de uma pequena esfera, mas realmente concentrando-a numa ideia e nela se aprofundando cada vez mais. Proeza esta considerada impossível pelos psicólogos. Tá? E aí ele dá alguns caminhos ali de como trabalhar, né? Quando a pessoa consegue transcender a mente, a consciência escapa, né, do corpo mental e opera nos planos além da mente inferior, adquirindo aí o conhecimento direto de sua verdadeira natureza. Sabe que é imortal e participa da vida divina. Então, quer dizer, quando a pessoa está numa meditação, nessa prática do yoga, e que consegue transcender a mente, ir além da própria mente, tá? Ela consegue saber que ela é imortal e ela consegue participar da vida divina, tá? O que a psicologia acha isso impossível, né? Ao adquirir esse vislumbre, né, no momento em que ele transcende, ao adquirir esse vislumbre, jamais voltará a ser o mesmo, pois ao retornar, ainda que veja as mesmas coisas, as verá sobre nova luz, a luz da realidade vislumbrada. Tá? Então, quer dizer, a pessoa que consegue transcender a sua mente, no momento em que ela volta para a vivência diária, ela já não consegue mais ver as coisas sob a perspectiva comum, porque ela traz uma nova realidade para dentro de si. E a visão dela se amplia, não é? A prática constante do yoga, viu, gente, proporciona ao aspirante, ele diz que galgar esses estágios mais elevados na transcendência da alma. E aí, gente, ele coloca que a gente deve... Ih, peraí, passou. Esbarrei aqui, desculpa. Ih. Não estou conseguindo voltar. Estou conseguindo voltar, Raquel. Se você for aonde você está passando o cursor, se você for um pouco mais para a esquerda, vai aparecer a setinha. Voltei, consegui. Eu fui pelo teclado que você tinha me ensinado. Agora você vai ter que passar mais uma, né? Eu sei, vou passar mais uma agora. Então, gente, mas eu ainda estava lá. O fato é o seguinte, é que ele destaca que a meditação, gente, é um dos meios mais poderosos para a purificação rápida e eficiente do corpo mental, viu? Tornando delicadamente reativo as energias mais sutis que fluem dos planos internos. Então, realmente, o meditar é que nos leva a transcender, né, a nossa alma e estar num estado mais puro. Um outro fator que nós temos que ter é trabalhar as distorções produzidas na mente, tá? E aí ele entra no campo, né, um pouco no campo dessa holístico, né, da psicanálise, falando dos complexos e preconceito. A gente viu isso lá no corpo astral também. E acho que vocês devem lembrar que os complexos, não é tudo aquilo que nós reprimimos, né? São as situações que mal vividas por nós. Então, é tudo que a gente acaba reprimindo dentro da gente que forma os complexos. E preconceitos.
ele também fala que, quer dizer, o próprio nome já diz, né? É um pré-conceito, é um pré-julgamento. E aí ele fala que, diante desses complexos preconceitos que estão enraigados na gente, né, a gente produz distorções, né? A gente não consegue ver as coisas como elas são, tanto quanto possível, nos planos inferiores. A gente sabe que os planos inferiores são os planos da ilusão, né? Que eu falei até que um dos motivos pelos quais é porque nós somos o reflexo do reflexo. Então, quanto mais vai descendo, mais vai se criando ilusão, né? Ilusão das emoções, ilusão da nossa mente, né? Então, ele fala que um dos pré-requisitos preliminares para a aquisição da visão espiritual é justamente esses complexos. São eles que mais dificultam a gente, os complexos e preconceitos, porque eles estão profundamente arraigados na nossa mente, tá? E aí, segundo o Jung, né? Porque aí ele entrou um pouco na psicanálise, né? Segundo Jung, muitos dos nossos complexos estão presentes em nosso inconsciente coletivo. E aí ele mostra para a gente o que é esse inconsciente coletivo que Jung fala. Que são as nossas tendências vibratórias já existentes em nosso corpo mental. E que não somos capazes de eliminar essas tendências. Tá? Enquanto a gente não for capaz de eliminar essas tendências, tá? A gente nunca vai ver a coisa como ela realmente é. Porque a gente vai estar sempre com o olhar das nossas próprias ruminações. Então, nós temos que trabalhar realmente essas tendências da nossa mente, tá? Que estão enraigadas pelos complexos e pelos preconceitos vivenciados. Devemos procurar manter a mente sempre aberta. Eu sempre que lia a Escada de Ouro, né? Mente aberta, aí eu ficava, mente aberta, mente aberta. Aí eu ficava, mas que mente aberta é essa, meu Deus? Eu sei que a mente aberta seria aberta às coisas superiores, né? Mas aquilo me intrigava. E aí o Time veio dar um esclarecimento mais prático para a gente, que manter a mente aberta é paralisar ou neutralizar essas nossas tendências ativas e latentes da mente. É vivermos sem os pré-julgamentos, sem os preconceitos, entendeu? Aí ficou mais fácil, porque está mais viável, está mais pegável, né, para nós. Como vamos trabalhar a nossa mente para que ela fique uma mente aberta? Tá? Inicialmente, é assim, é trabalhando as nossas más tendências, tá? As más tendências dos nossos sentimentos, as más tendências da nossa mente. Aí sim, aí nós vamos estar prontos a captar o que vem do superior. Porque enquanto a gente não faz isso, ela está obscurecida, tá? A gente está vendo o mundo por uma ótica que não existe, por uma ótica ilusória, entendeu? E que muitas vezes, quanto mais a gente vê pela essa ótica ilusória, mais a gente vai enchendo o nosso corpo mental, o nosso corpo astral, de preconceitos, entendeu? Mais a gente vai se contaminando, tá? Então, quer dizer, além do que a gente já traz latente de vivências anteriores, a gente também vai enchendo o nosso pote com mais coisas ainda. Então, a gente tem que manter a nossa mente aberta, temos que trabalhar. Bom, estamos quase chegando no fim agora. Um outro fator importante que ele coloca é a cultura da mente inferior, tá?
E aí vem o discernimento quanto à aquisição de conhecimentos. E aí ele põe lá na página 102, gente. A ciência moderna habilitou-nos a adquirir controle sobre os poderes da natureza no mundo físico, como nem mesmo poderíamos ter sonhado 100 anos atrás. Mas a procura de detalhes de conhecimento necessário ao trabalho científico tem também produzido uma ânsia não saudável de conhecimentos de toda espécie, que em muitos casos são evidentemente inúteis. E ele coloca ainda que a maior parte do conhecimento que adquirimos em colégios e escolas é de tal ordem que nunca teremos que usá-los na vida mais tarde. Enquanto que o conhecimento que é de vital importância para vivermos a nossa vida de maneira apropriada está todo ausente. Então, ele faz uma crítica ao nosso sistema educacional, que enche a nossa mente com uma série de coisas que nós nunca vamos usar, ou que tão pouco necessitamos usar, e não põe, e não nos ensina aquilo que vai fazer a criação dos nossos valores, entendeu? Reais. É-nos assim facultado obter esse conhecimento de maneira precária por nossos próprios esforços, frequentemente após cometer muitos enganos e através de sofrimentos desnecessários. Então, quer dizer, a gente tem que galgar o conhecimento real, aquilo que realmente é importante, através do sofrimento. Ao quanto que, enquanto nós, crianças, se recebêssemos a informação adequada, a sabedoria adequada, a gente já estaria se preparando muito mais e evitando enganos futuros nossos, erros futuros. O ocultista sabe o valor do conhecimento, mas ele acredita no emprego do discernimento na aquisição do conhecimento relacionado com o lado fenomenal da natureza. Em primeiro lugar, ele sabe que todo conhecimento obtido através da mente inferior é relativo e, por conseguinte, não lhe dá a importância que assume aos olhos do homem comum. O ocultista adquire o conhecimento que lhe é necessário e útil em seu trabalho, mas não sobrecarrega a mente com conhecimentos detalhados que lhe não são úteis no momento. Ele sabe da possibilidade de desenvolver faculdades superfísicas que o habilitam a adquirir, sem muita dificuldade, qualquer espécie de conhecimento que possa necessitar. O desenvolvimento do corpo causal e do veículo búdico, com as faculdades que lhe são próprias, torna desnecessário o acúmulo de conhecimentos detalhados na mente inferior. À vista da facilidade de obtenção de tal conhecimento a qualquer momento, e sua maior credibilidade quando adquirido dessa maneira. Tá? Bom, não é que o conhecimento da nossa vida, né, comum não seja importante. Lógico que ele é. Ele ajuda a desenvolver também o nosso corpo mental. Mas ele fala que o ocultista sabe, com discernimento, ele sabe colocar a proporção correta. Precisamos de determinados conhecimentos para viver em sociedade, sim. Mas o ocultista, ele sabe que se ele desenvolver, se ele se dedicar a leituras mais edificantes, se ele vai conseguir desenvolver os seus corpos e obter esse conhecimento de uma forma muito mais natural e muito mais genuína, não é? O estudante de ocultismo não pode dispensar a cultura de sua mente, lógico que não, mas tem que usá-la com discernimento e guiá-la no caminho correto, de acordo com os grandes propósitos e ideais de sua vida. E ele ainda fala que cada um de nós tem o seu ideal. Então, cada um de nós sabe o que é necessário adquirir de conhecimento. Todo conhecimento já se encontra na consciência do logos, de nosso sistema. E a falta de correspondência em nossos veículos é que nos impede de trazer esse conhecimento para o interior do campo de nossa consciência. Quer dizer, o conhecimento
necessário para tudo está no Logos. Todo conhecimento produzido aqui está no Logos. Mas como os nossos veículos ainda estão embaçados, a gente não tem como adquirir esse conhecimento genuíno, tá? E outra coisa importante é correlacionar todo o nosso conhecimento, ou seja, relacionar os nossos diversos saberes. Cada fragmento do saber tem seu papel importante. No contexto geral. Sua razão de existir. Ao treinar nosso corpo mental para receber as relações mútuas entre os diversos ramos do conhecimento, estaremos caminhando para compreender a unidade que existe na aparente diversidade. Tá? Então, quer dizer, são vários fragmentos. E agora a gente está se propondo, até nesse encontro, né, que vai ser, associar esses diversos saberes, mas de uma forma que faça a gente entender a unidade da coisa. Opa! Fugi outra vez aqui. Oh, meu Deus, eu hoje estou péssima. Vamos lá. Há um plano do qual saem os diferentes ramos do conhecimento. Saem como se fossem ramos de uma grande árvore, enraizando-se em uma consciência, pois todo verdadeiro conhecimento provém da mente universal, da mente divina. Tá? E aqui, gente, encerrando, né? Mais do que passei da hora, até aqui nós estudamos 3 corpos mortais do homem, o físico, o astral e o mental inferior, ou seja, a personalidade. Tá? Então, aqui eu encerro e deixo para vocês agora com alguma fala aí, né? A turma hoje estava bem calada. Bom, primeiro, eu agradecer imensamente a Rosângela, né, de novo. Você está só ganhando bônus com a gente, Rosângela. Vai acumulando bônus aí. Tá superando cada vez mais. Rô, Oi. Rô, você tinha mais uma parte. Se você quiser terminar aquele slide, Você a acha gente não. que procede? Eu fiquei por causa da hora, eu peguei e cortei. Mas é que são 8h30 agora, entendeu? Você só tem 2 parágrafos ainda naquele. Eu acho que faz. Então tá, eu vou lá, gente, que eu botei mais 2 rápido. parágrafos e eu cortei agora, porque eu falei, não, já está grande demais. Deixa eu ir lá então, peraí. Não, mas a gente não pode perder, não. Então tá, se a Raquel achou importante, então vamos lá. Apareceu para vocês? Apareceu. Raquel. Tá. Então, eu tinha botado aqui 2 coisas que não estavam exatamente dentro do time, mas que eu achei muito interessante a gente conhecer. O homem, quando examinado à luz da teosofia, é uma entidade muito complexa. Tá? E aí, como eu achei isso muito importante para mim, eram questionamentos que eu me fazia e que eu não tinha resposta, então eu coloquei aqui. O corpo físico é fornecido pelos pais, né? Através da combinação de seus genes ou fatores hereditários. No momento da concepção, dos genes parentais são selecionados apenas para a formação do embrião aqueles que estão em consonância com o karma e que serão úteis para o trabalho desta nova personalidade. Eu achei isso muito interessante porque, no meu estudo acadêmico, né, o nosso corpo é formado pelos genes dos nossos pais, é determinado pelos genes. E aí ficava assim, mas peraí, mas por que os pais super sadios, e aí vem com uma criança assim, com autismo, com síndrome de Down, ou então com uma deficiência no seu corpo, entende? Sem braço, sem perna. Eu ficava, como é que é isso, então? É o genes que está com defeito? Bom,
À medida que eu fui evoluindo dentro do espiritismo, eu sabia que estava ligado ao karma, mas eu não sabia como é que isso procedia mesmo, entende? E aqui vem a explicação. Vem dos nossos pais, mas na hora em que estão sendo selecionados os genes ali, há uma combinação de tal forma que atenda ao nosso karma. Então, quer dizer, a deficiência, às vezes, de um cromossomo é proposital mesmo. É a luz divina atuando para que aquele corpo venha formado de tal maneira que possa exercitar, que possa se purificar, entendeu? Dentro do seu caso. Faz muito interessante. E agora vem falando também sobre os corpos astral e mental, que também, da mesma forma, eles têm um tipo de hereditariedade, mas que não é fornecido pelos pais. E o nosso corpo mental, ele não é fornecido geneticamente pelos nossos pais. Tá? O corpo físico, vamos botar assim, a matéria, tudo bem, vem de lá. Mas aí, o corpo em si, como nós vimos, que ele falou, que a matéria é só não sensitiva. A parte sensitiva, né, que ele informou antes para a gente, ela é formada pelo nosso, ela vem do nosso próprio ego. Esses corpos com os quais a criança nasce são réplicas dos corpos astral e mental que existiam no final da encarnação anterior, quando a personalidade daquela vida descartou seu corpo astral para entrar no mundo celeste, e mais tarde descartou seu corpo mental no final do período passado no mundo celeste. Então, as nossas, daí também justifica por que os nossos pais são de um jeito, por que nós somos diferentes, reagimos de forma completamente diferentes, emocionalmente, mentalmente, entende? Nenhum irmão é igual ao outro. Primeiro que a nossa alma é individual, né? Então já é por isso. Mas a cada encarnação a gente traz um pouco daquilo que a gente está fazendo, da continuidade ao que nós somos. E daí a gente ser tão diferente. Essa semana mesmo eu falei isso. Falei, meu Deus, observando a minha família, eu pensei, falei, nossa, como que eu sou completamente, uma ovelha completamente diferente dentro da minha família? Como que eu não penso como minha mãe pensa, como meu irmão pensa? Minha família pequenininha, atualmente eu já perdi meu pai, só tenho mãe e irmão. Mas eu vejo que a gente veio o porquê disso. É porque, quer dizer, já era porque eu era única, minha alma é única. Mas agora dá para entender muito mais. O meu corpo mental e o meu corpo astral não vem da genética, tá? Não da genética física, vem da genética espiritual, entendeu? Então dá para a gente entender. Então era isso, gente, que eu deixei de falar aqui, tá? Que era uma observação completamente fora do que o Time colocou, mas eu, quando fiz esse estudo, eu não fiz só baseado no Time. Eu fiz baseado em vários livros, entendeu? Fiz baseado no Book, fiz baseado no Ginarajadasa. Então, quer dizer, isso aí foi captado nos outros. Tá bom? Legal, obrigado. Obrigado, gente, pela paciência de vocês. Queria só dar uma boa noite para a Leia. A Leia é de Cataguases, Raquel. Nossa irmã lá de Cataguases, da loja Unicidade. Tudo bom, Leia? Que bom que ela caiu. Caiu? Não, tá aqui. Que bom, Tá aí, Leia. tá aí. Tudo bom, Leia? Rô, muito obrigada pelo estudo, maravilhoso, como sempre, você é muito didática, é muito bom aprender assim,
Para mim é uma honra, eu realmente estou aprendendo muito com você. Esse final foi excelente, ainda bem que você trouxe. Mostra como que é importante essa relação dos pais com a criança, que tanto os pais podem aprender com os filhos e os filhos com os pais, né? Porque tem muito assim, né? Eu que mando aqui, o pai, né, com a criança, né? Você tem que me obedecer, eu que sei das coisas. E esse slide, né, mostra essa riqueza das relações, o quanto que é bela a troca. É lógico que eles sabem um Gente, pouco mais do que nós, né? Pelas experiências da idade deles, que quando nós começamos nesse mundo físico aqui. Mas não significa que eles saibam mais do que nós, não é? Espiritualmente falando. Espiritualmente falando, pode ser que nós estejamos um pouquinho mais evoluídos, ou tenhamos uma percepção mais evoluída do que a deles. Gente, Você queria falar. eu tive dificuldade com o áudio aqui, peço desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu cheguei e fiquei quietinha para não atrapalhar. Eu quero agradecer a oportunidade que esse nosso irmão aí querido me deu de estar aqui junto com vocês. E muito bem, maravilhoso, muito obrigada. Sempre que eu puder, eu estarei aqui também, tá? Uma boa noite para vocês e muita gratidão. Que bom, Leia, uma alegria. Mais algum irmão quer comentar, fazer algum comentário? Infelizmente, a gente não vai ter mais espaço, né, agora para fazer pergunta, mas quem tiver alguma pergunta, peço para colocar lá no grupo, né, e se Leia tiver também, se você quiser enviar para o Sandro, a gente pode pedir para a Rô responder e a gente coloca no nosso grupo, a gente pode continuar essa conversa depois no nosso grupo, né, para a gente não se alongar mais aqui. Mas queria saber se alguém tem alguma consideração a fazer. Eu acho, Raquel, que as perguntas que vão ser feitas agora, que tiverem dúvidas e tal, vai caber nesse encontro que vai ser feito posterior aí, no dia 28, não é? Sim, mas assim, você também pode responder. Esse encontro não vai ser dando um fechamento, não vai fazer um fechamento do primeiro, dos nossos corpos inferiores, e lógico, com possibilidade dos superiores. Você estando lá, né, você estando presente nesse dia, aí sim, você também vai poder responder. Eu vou tentar estar presente. Assim. Porque é importante você também responder as questões. Sim, pode passar também, estou falando, mas existe uma outra oportunidade também aberta, né? Sim. Gente, alguém quer fazer alguma consideração? Eu gostaria. Pode falar, Luciana. Então, Rosângela. Oi. Tudo bem? Tudo. Então, hoje eu li algo a respeito e eu até coloquei no grupo, vocês viram lá, da Yantra? Eu coloquei consciência, base da energia, e estudando e tal, e está tudo assim direcionado aqui com nossos estudos, né? Eu achei interessante e eu gostaria assim da sua luz, né? Não só a meditação, mas o conhecimento, né? Esses dois, né? Conjuntos, eles que trazem para a gente a libertação, né? Porque você tem a noção de desejo e a noção de ilusão, né? Que a gente vai matar o desejo, mas você canalizar o desejo para algo justo, para algo real, sobre a luz de algo que vem de cima. Quando a gente tem essa percepção, a gente começa a contatar com tudo isso, é a sensação de liberdade, porque você não fica iludido com essas coisas, você sabe que elas existem, mas elas são relativas, e elas tudo na natureza é dual. E eu fiquei pensando nisso, disse, nossa, eu acho que bateu com o que você falou aí, sabe? Porque eu fiquei pensando, aí a hora que o Sandro postou algo lá, eu estava com isso, eu estava estudando, falei assim, nossa, gente, em relação à visão também que o cérebro, né, que interpreta o que vem dos sentidos, né?
É muito bonito, tá? Eu fiquei muito feliz com a sua aula. É um mecanismo muito bonito esse da vida, né? A vida é uma coisa muito bonita, não E a é? sua transmissão também. E foi o que ele alertou. Sim. E foi o que ele alertou. Nós, estudantes do ocultismo, né, que estamos nos propondo a entrar no caminho, a gente tem que ter esse discernimento e realmente ir fazendo essa transformação. Enquanto a gente não consegue eliminar os nossos desejos por completo, né? Enquanto nós amortais ainda, né? Ainda muito mergulhados nessa matéria, não conseguimos ainda esse controle, mas o que a gente pode fazer é tentar fazer a modificação da coisa. Enquanto não dá para matar os desejos, então vamos tentar ter desejos mais elevados, ter pensamentos mais elevados, fazer todo aquele exercício que o nosso dia a dia, em um pensamento bem saudável, e toda vez que a gente for invadido por algum desejo ou outro pensamento, a gente tentar fazer essa transformação. Por enquanto, é a briga do nosso inferior com o nosso superior, mas vai chegar um tempo, em outras vidas, em várias vidas, que nós vamos conseguir ter um equilíbrio muito maior disso e vencer todas essas barreiras, né, que nos impedem. Irmãos, olha, são 8h15 para as 9h. Eu vou dar por encerrada a nossa reunião, tá? Para a gente não se alongar muito mais, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Então, lembrando que semana que vem a gente ainda está com a nossa agenda em aberto, esperando se vai ser o encontro, né, com a Loja Fênix. Senão a gente ainda vai pensar em outra atividade. E Sandro, Sérgio e Luciano estarão conosco fazendo essa roda de conversa no dia 28. Só para lembrar o Luciano, geralmente é 20 minutos para cada um. Beleza, gratidão. A gente pode fazer de 15 a 20 minutos. É coisa boa. O Sérgio, seu microfone está desligado. Eu acho muito importante, Sandro, a participação de todos. Ocupar o tempo de 1 hora, eu sugiro se nós conseguirmos uma síntese bem elaborada, em 10 minutos cada um, de modo que a discussão avance mais, durante mais tempo, e também de modo que todos participem. Eu acho benéfico, tira a inibição dos presentes na sala, sabe? A pessoa se sente participativa no trabalho, do que muitas das vezes na condição de apenas assistente, né? Eu acho que integra muito mais. Tá, Sandro? Então, é isso aí, tá ok. Vamos tentar reduzir o máximo o tempo de nós, painelistas, de modo que todos participem, principalmente a Rosângela, que apresentou um estudo tão muito longo e tão meticuloso dos 2 capítulos, né? E assim, observando com o devido cuidado, muitas considerações a serem feitas. Por exemplo, o adestramento da mente. Adestramento, muitos críticos afirmam assim, de forma categórica, é para animais. E qualquer tipo de adestramento é complicado, inclusive a mente humana, né? E alguns enfatizam valores como a espontaneidade, a naturalidade, a intuição que vem do alto, de planos superiores, né? A busca desse conhecimento, dessa inteligência superior, que não é fruto de adestramento, mas é um tema. E o Taimane apresentou na noite de hoje como treino, adestramento, treino. Vamos treinar e obter um resultado.
Então, isso tem que ser discutido com muita delicadeza, com muito cuidado e principalmente com muita profundidade. Bárbaro, esse homem Vou dar abrutalhado, Mas esse homem precisa do adestramento mesmo, é animalesco. É a tese e a antítese. Krishnamurti, por exemplo, ele é um crítico ferrenho contra qualquer tipo de adestramento, de condicionamento, de forçação de barra. Entende? Ele é o adepto da espontaneidade, na naturalidade, como se cada um de nós como se nós fôssemos terrenos férteis em que os insumos para uma melhoria em termos mentais, em termos emocionais, é o estudo, é a meditação e é o serviço, né? Os 3 pilares do estudante de espiritualidade. Ter o conhecimento, buscar o discernimento, a transcendência, a meditação, a oração, contemplação e o serviço para a humanidade, que, em certa medida, é um serviço para nós mesmos, né? É isso aí que eu teria que comentar, assim, rapidamente. Obrigado, Raquel. Desculpe aí o avanço. Imagina.